Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas nesse dia de hoje. Vamos orar? Paizinho maravilhoso, santo, perfeito, bendito e amado, graças te dou nesse dia, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo que eu creio que o Senhor fará. Pai, nesse momento que estaremos aqui reunidas para ouvirmos a Tua voz, que Teu Espírito Santo, Pai, venha ministrar aos nossos corações, de maneira tal, Deus, que nós venhamos nos levantar e voltar para os nossos afazeres, mais parecidas contigo. Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade para falar conosco, de maneira, Deus, que nós venhamos ser confrontadas, moldadas, mudadas, curadas para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Que, assim como foi dito nessa oração, que de fato e de verdade, o Espírito Santo de Deus esteja com liberdade total para falar conosco a partir de agora. Amém? Hoje nós vamos estar estudando a respeito de profissão, o que nós temos feito com o chamado que Deus nos concedeu para atuarmos no nosso local de trabalho, seja como patroa ou como funcionária. Nós temos uma missão a cumprir. E como temos cumprido, exercido essa missão no nosso local de trabalho, com a nossa profissão, na nossa carreira. Antes eu quero aproveitar para falar com as irmãs que essa semana foi uma semana bem difícil para mim. Por quê? Nós sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis, né? Não é que foi difícil para mim. Nós temos vivido dias difíceis, né? Nós cremos que a volta do Senhor Jesus está muito próxima, que nós temos que buscar mais do que nunca e acima de qualquer coisa o Teu reino e a Tua justiça e nos voltarmos inteiramente para Ele, né, nesse tempo. E só que assim, essa semana foi uma semana um pouco mais difícil, se assim eu posso dizer, né? Essa semana nós tomamos um susto muito grande porque o meu esposo passou mal e fomos ali levá-lo ao hospital. E chegando lá no hospital, quando o médico procurou saber, né, o motivo de estarmos ali, e ele foi relatando os sintomas dele, o médico desconfiou que ele tinha tido um infarto, né, ou estava infartando, algo parecido. Daí fez uns exames e ficamos ali aguardando os resultados desses exames. E para a glória de Deus, nisso eu já comecei a pedir oração, porque eu creio no poder da oração. Eu creio mesmo, sabe? De fato, de verdade, não é demagogia e não é da boca para fora. Eu creio que quando o povo de Deus ele se reúne, algo acontece. Então eu imediatamente fui pedindo em todos os grupos que eu tenho de guerreiras de Deus para estarem intercedendo juntamente conosco ali no hospital, para que Deus intervisse ao nosso favor. E ele continuou fazendo os exames e eu tive que aguardar lá fora. E aí os resultados foram saindo e, para a glória de Deus, não se confirmou o diagnóstico precoce do médico, né, que era um infarto. Mas aí o médico não satisfeito, e até o médico muito zeloso, nós achamos, né, muito prudente, ele falou assim, em casos de suspeita de infarto, nós não validamos apenas com um resultado dos exames. Então nós vamos repetir os exames. E aí repetiram todos os exames dele. E para a glória de Deus, mais uma vez, não se confirmaram o diagnóstico precoce, né, do médico, que era o infarto. E daí nós voltamos para casa, glorificando a Deus, é claro, né? Eu entendi ali que o inferno certamente havia preparado algo, né, para o meu esposo, mas que a partir do momento que os guerreiros entraram em oração, Deus mudou aquele diagnóstico, né? Aquela cilada que o inferno havia preparado para as nossas vidas. E aí hoje eu não fui trabalhar,
Geralmente eu não vou na terça, né? Que eu fico para me preparar exatamente para esse tempo que nós temos juntas aqui. Mas ontem eu não consegui, eu tive que ir para a empresa e hoje eu fiquei em casa, exatamente para estarmos juntas nesse tempo. E logo pela manhã fui cuidando das coisas da casa, né? Que é que nós, né, costumamos fazer. E tô organizando a casa, enfim, para me preparar para esse tempo aqui no consultório, para estarmos juntas. Eu recebo uma mensagem no meu celular de um pastor, amigo não, conhecido nosso, né? Porque se fosse amigo ele saberia até o que nós passamos essa semana. Mas ele é um conhecido nosso. E nessa mensagem ele vem me consolando, né? Falando, me dando os pêsames pela partida do Carlinhos, que é o nome do meu esposo, e pedindo para que o Espírito Santo confortasse a mim e toda a família. Vocês imaginam o susto que eu tomei, né? Porque eu não fui trabalhar com meu marido, eu fiquei em casa. E aí, já estava assustada por conta daquilo que ocorreu essa semana. E recebo uma mensagem dessa, e aí meu corpo começou a tremer todo, fiquei muito nervosa. E falei com ele, misericórdia, quem falou isso? Aí foi quando ele se deu conta que, na verdade, ele havia mandado uma mensagem errada. Ele falou que ele conhece um outro casal, que por coincidência o nome é Carlinhos e Andréia. E ele estava tentando consolar essa Andréia que perdeu seu esposo, né? Por nome também Carlinhos. E aí pediu perdão pelo engano e tal. Enfim. Por que eu tô falando isso com vocês, amadas? Porque nós precisamos estar atenta contra as astutas ciladas do diabo contra as nossas vidas. Sabe? Porque eu entendi mais uma vez, eu já havia entendido que era isso, né? Que era um levantar do inimigo contra a vida do meu marido, contra a nossa casa, a nossa família, ali tentando colocar uma enfermidade sobre a vida dele. E o Senhor não permitiu essa enfermidade, para a glória de Deus, sabe? Porque eu não estou dizendo aqui que assim, eu sou uma pessoa que eu estou livre desse tipo de situação na minha família, não, porque nós sabemos que mesmo sendo de Deus, nós estamos sujeitas a passar, né, por essas adversidades, né? Então, assim, não é que eu estou imune a passar por isso. Eu, mesmo sendo serva de Deus, eu estou sujeita a passar. Mas graças a Deus que o Senhor teve misericórdia, né? Da minha vida e da minha família. E não permitiu. Mas eu ainda estava, né? Meio que assustada. E aí recebo uma mensagem dessa hoje pela manhã. Então, assim, nós precisamos estar atenta, porque o diabo, ele não descansa. O diabo, ele não desiste. O diabo, ele não aceita como não a palavra de Deus a nosso respeito, a nosso favor, sabe? Porque ele ouviu um não de Deus quando o diagnóstico médico veio relatando que não houve um infarto, né? Não só um, como dois, né? Porque o médico não se contentou também e pediu para que repetisse todos os exames, e foram repetidos, e mais uma vez o resultado veio negativo, para a glória de Deus. Mas o inimigo das nossas almas, não satisfeito em não conseguir o seu intento, ele vem de todas as maneiras tentar nos perturbar, nos tirar do foco, nos tirar do centro da vontade de Deus, né? Essa que é a verdade. Porque hoje eu fiquei com o intuito de cumprir o meu chamado, né? De obedecer à voz do Espírito Santo. Porque se eu estou aqui, amadas, é tão somente por obediência à voz do Espírito Santo. Sabe? Porque eu, André, humanamente falando, eu tenho muita dificuldade com vídeo. Sabe? Então eu peço até as orações de vocês a meu favor. Porque se eu não gosto de fazer vídeos, eu não gosto de gravar. Eu só faço por obediência a Deus. Porque eu entendo que uma vez
e nós o aceitamos como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, não importa, importa que Ele cresça e que eu diminua, né? E é uma vida, a vida cristã é uma vida de renúncia. Então eu estou aqui hoje renunciando à minha carne, renunciando às minhas vontades, renunciando aos meus achismos, renunciando àquilo que eu acredito, que eu penso, que eu acho, sabe? Em prol de obedecer à voz de Deus. Então eu venho aqui nesse dia para dizer para você, não importa as circunstâncias, não importa as adversidades, não importa aquilo que o inimigo tem te apresentado, né? Não importa o diagnóstico médico, não importa. Sabe? O que os seus olhos têm revelado para você humanamente falando. Fique com aquilo que Deus falou, sabe, com você. Não abra mão dos propósitos, dos planos, dos projetos de Deus para a sua vida e para a vida da sua família, em detrimento das circunstâncias adversas e daquilo que o cenário negativo hoje está mostrando para você. Amém, amada? E vamos ali então para nossa ministração de hoje, que é a respeito de trabalho, né? E Colossenses 3:23 diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. E aí eu te pergunto, você está fazendo a diferença no seu local de trabalho? Se não, o que está faltando para que você revele Cristo para as pessoas que estão trabalhando com você? Lembre-se que devemos trabalhar para as pessoas, mas como se estivéssemos servindo a Deus. E se eu sirvo a Deus com o meu melhor. Eu sirvo a Deus com o meu melhor, como? Sendo pontual. Eu sirvo a Deus com o meu melhor quando eu não minto no meu local de trabalho. Entregando um exemplo, um atestado semanal, sabe? Eu dou o meu melhor para Deus quando eu sou honesta no meu local de trabalho. Eu dou o meu melhor para Deus quando eu não usufruo das coisas dos meus patrões. Eu dou o meu melhor a Deus quando eu não usurpo o tempo que eu fui contratada, que eu sou paga para estar dedicando para a empresa, no meu local de trabalho, no telefone, no WhatsApp, sabe? Até mesmo com os colegas no próprio recinto de trabalho. Eu estou sendo paga para executar com excelência aquilo para o qual eu me propus. Nesse caso, não é orando no telefone por uma pessoa que, né, de repente está com necessidade naquele momento, pregando via WhatsApp. Não, por mais que isso seja uma coisa lícita, né, a Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nesse tempo que você está na sua empresa, que você se propôs a estar ali, dedicando o seu dom, né, para o seu trabalho, ali não é lícito você estar fazendo a obra de Deus. No tempo, preste bem atenção, amada, no tempo que você foi contratada para trabalhar. A menos que ali no seu local de trabalho, os seus patrões ou aqueles que são autoridades sobre a sua vida te reconhecem como servas de Deus e por algum motivo ali, aliás, nós precisamos nem de motivos, né? Para estar orando, para estar ministrando a palavra de Deus. Mas especificamente dentro da sua empresa, ali por algum motivo, o seu patrão, a autoridade sobre a sua vida naquele local te pedir, sabe, para que você levante a voz a Deus em oração ali dentro, ou para que você leve uma palavra ali para os seus colegas de trabalho, para aquela empresa, aí sim é lícito. Você está fazendo algo com excelência para Deus, né? De acordo com os princípios
para os quais você foi designada ali naquela empresa. Fora isso, amada, não é lícito você pregar e nem ficar orando. As pessoas precisam ver Deus na sua vida prática, sabe? É através da sua maneira de agir dentro da empresa, é a sua maneira de falar dentro da empresa, é a sua maneira honesta e exemplar ali dentro, é que precisa revelar Deus para as pessoas, de maneira que elas se interessem pela sua fé. É através do seu bom testemunho. E você vai estar dando um bom testemunho se você estiver sendo um excelente profissional. Que ali você está sendo paga para ser uma excelente profissional. Então é dessa forma que você vai estar dando um bom testemunho a respeito do Cristo que você serve na sua empresa. Você quer ver uma pessoa que deu um bom testemunho no seu local de trabalho? E é muito curioso como, assim, às vezes a gente está em busca de reconhecimento, a gente está em busca de títulos, a gente está em busca de diplomas, né? A gente está em busca de tantas coisas para ser reconhecida. E nessa história que eu vou falar agora, essa pessoa sequer tem o nome dela citado. Olha bem que curioso. Ela não teve nome citado, muito menos título, diploma reconhecido, né? Ela não estava ali trabalhando para aquelas pessoas por livre e espontânea vontade, pelo contrário. Ela foi levada do seio da sua família, né, como escrava para aquela família ali, para servir a sua senhora, sabe? Eu estou falando da história de Naamã, que tá ali, né, quem puder estar acompanhando, tá em 2 Reis 5, de 1 até... Eu vou ler aqui e eu te falo quando a gente for encerrar, até onde eu achar interessante e para o nosso crescimento, né? Vamos dar início aqui em Naamã 5:1, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor, pois graças a ele o Senhor dera vitória à Síria, e ele era um herói valente, porém ele era leproso. Cadê? Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito, e então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, e lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com essa carta apresento o meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Vou parar até aqui. Porque, na verdade, assim, o que me chamou a atenção nessa história, especificamente nesse texto de Naamã, foi a respeito dessa menina. Uma menina que não tem nome, que não tem nenhum reconhecimento, não tem diploma, não tem nada, enfim, ela não é nada, né? Humanamente falando, para as pessoas que gostam muito de títulos, né? Ela era uma simples menina, ali escrava. Foi simplesmente tirada da sua família e colocada para servir a esposa de Naamã. Mas essa menina, ela é uma menina tão linda em Deus, tão linda em Deus, sabe? Que ela trabalhava com certeza, com tanta excelência e com tanto comprometimento com o seu Deus, que ela fez com que a família de Naamã prestasse atenção no que ela dissesse. Porque imagina você, uma pessoa que trabalha com você, ou até mesmo dentro da sua casa,
né? E que se diz serva de Deus. Ela disse que é serva de Deus. Mas se ela não te dá um bom testemunho, você vai parar para prestar atenção no que essa pessoa te diz a respeito de Deus? É óbvio que não. Nem eu, nem você, ninguém prestaria atenção. Porque não é pelo simples falar, e sim pelo bom testemunho. E essa menina, certamente, ela tinha esse bom testemunho na família de Naamã. A ponto de fazer com que a esposa de Naamã prestasse atenção no que ela estava dizendo, passasse para o seu esposo o que ela disse, um conselho que ela deu, a ponto do esposo ir atrás dessa cura através do profeta Eliseu. E aí, eu te digo o seguinte, ela mudou a história de Naamã, porque Naamã recebeu a cura. E a partir dessa cura, Naamã reconheceu o Deus vivo como único e suficiente salvador de sua vida. O que você tem feito, amado? O que eu tenho feito? Aonde o Senhor nos plantou, no local do nosso trabalho, para fazer com que as pessoas reconheçam Deus como único e suficiente salvador de suas vidas. Essa menina, ela teria N motivos para não se preocupar com Naamã e com a sua família. Ela não estava ali porque ela foi na casa de Naamã enviar um currículo e pedir emprego. Provavelmente você está hoje onde você está porque você teve lá, né? Ou você teve de forma presencial ou você teve via internet, né? Você mandou por e-mail, você pediu para que alguém te indicasse. Você não está nessa empresa, nesse local de trabalho, obrigada, forçada. Imagino eu, né? Você está aí porque você buscou estar nesse local. Então, se você buscou estar nesse local, a Efésios 6, 7, 8 diz assim: trabalhem com